Palavra dele, e confesso aos irmãos que cada vez que eu subo nessa tribuna para ministrar, sempre a gente fica com aquela sensação dentro da gente que, meu Deus, né? Porque isso aqui é tão sério, né? As pessoas não, às vezes, não têm a noção da seriedade que é pregar a palavra de Deus, né? Isso aqui é muito sério. E às vezes, quando eu estou lá na escola lecionando, é tudo tranquilo, né? Você está lecionando, vai, fala. Com certeza, os irmãos em cada procissão que tem, né? Chega, faz com maior naturalidade, né? Mas quando a gente está numa tribuna para falar da palavra de Deus, sempre a gente sente algo sobrenatural na vida da gente, aquele temor, aquele tremor, porque isso aqui é muito sério, né? Então eu quero convidar os amados irmãos. O Senhor Deus colocou no meu coração o Salmo de número 1. Salmo 1, os irmãos abram as vossas Bíblias lá no Salmo 1, para que nós possamos ler. Salmo de número 1. Salmo de número 1. O Salmo 1. Amém, igreja? Todos abriram? Então vamos fazer a leitura desse texto sagrado. Texto que traz por epígrafe os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então eu quero que os irmãos curvem a cabeça, vamos orar uma vez mais. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela bondade do Senhor sobre a minha vida, por podermos estar aqui novamente, Deus, ministrando a tua palavra. Sei das minhas dificuldades, mas a minha dependência não está em conhecimento humano, a minha dependência está no Senhor. Minha dependência é do Senhor. Então, Espírito Santo, que o Senhor me dê uma perfeita inspiração da tua palavra, porque ela é tua, e que os irmãos que estão aqui, a tua igreja que está aqui, possa serem alcançados pela tua palavra, porque ela não volta vazia, Deus. Tudo que ela é proclamada, ela tem um efeito sobre nossas vidas. Então, Deus, eu quero te agradecer em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, esse texto que ora acabamos de ler, o Salmo de número 1, ele é bem interessante, que ele vem nos mostrando duas situações. Ele vem nos mostrando dois procedimentos, ele vem nos mostrando dois caminhos, e ao mesmo tempo também ele tem dois destinos. Mas antes de nós adentrarmos efetivamente dentro do texto que ora acabamos de ler, eu quero trazer um breve histórico e contextualizar o Salmo de número 1 para vocês. A importância desse saltério. Então o Salmo de número 1, ele ocupa uma posição estratégica e introdutória no livro dos Salmos. Ele funciona como uma porta de entrada ou um prefácio temático que apresenta, como eu falei, dois caminhos. Dois caminhos da vida. Um, o justo, e o outro, o ímpio. E, juntamente, logo na sequência com o Salmo de número 2, ele forma uma espécie de dupla
introdução ao saltério. Né? O Salmo número 1 ele vai introduzir a vida pessoal do justo e o seu relacionamento com Deus, e o Salmo número 2 ele vai apontar o rei messiânico que governa e é soberano. O Salmo de número 1, né, a sua autoria, esse Salmo ele não possui uma identificação da sua autoria, e que isso é muito raro nos Salmos. Quando nós lemos o Salmo, sempre tem a autoria de quem fez. Né? Alguns estudiosos atribuem esse Salmo, a sua composição, a Esdras, né? E essa atribuição é devido à reorganização naquele contexto que você pega ali Israel logo após o exílio na Babilônia, século V a.C., né? Mas também outros sugerem que esse salmo ele foi escrito no período davídico ou mesmo após o exílio, né? Mas, enfim, o mais importante de quem foi que escreveu o Salmo é o que ele realmente nos traz, né? O gênero literário desse Salmo é um salmo de sabedoria. Esse gênero ele é semelhante aos ensinamentos de Provérbios e Eclesiastes, e ele traz esse estilo de vida, né? E além desse estilo de vida do cara que é ímpio, do ser humano que é justo, ele vai trazer também essa questão do respectivo destino para cada um. Ele usa uma linguagem bem simples e usa imagens da natureza, árvore, folha, palha, né, para ensinar algumas verdades espirituais muito profundas para nós. O Salmo ele vai nos apresentar um paralelismo antitético, ou seja, ele contrasta, né, duas ideias opostas. O justo, que medita na lei do Senhor, que frutifica e é como árvore firme. E por outro lado, o ímpio, que ignora a lei do Senhor, que ele é instável e é como a palha e o vento. Essa estrutura do texto ele torna altamente memorizável o texto e reflexível, né? Ideal para nos ensinar e formatar o nosso caráter. A centralidade da palavra de Deus, né? Ele traz essa centralidade que é a lei do Senhor, né? Que é fonte de prazer para nós seres humanos, é sabedoria e estabilidade. Ele traz a responsabilidade humana, né? O homem escolhe o caminho que ele deve seguir, mas também ele colhe as suas consequências. Ele fala sobre o juízo futuro, porque o Senhor distingue e julga os caminhos dos homens. Bênção e prosperidade, ele fala também. E não são apenas materiais, mas estão ligadas a um viver segundo a vontade do Criador. E aplicação histórica desse texto para Israel. Em tempos de crise espiritual e cultural, especialmente logo após o exílio, o Salmo 1 funciona como um chamado do povo para retornar à lei de Deus. Ele era usado para formar a nova geração com base e fidelidade na palavra de Deus, rejeitando os caminhos das nações vizinhas, porque as nações vizinhas ali de Israel viviam na base da idolatria, e Deus não queria isso, queria que o povo vivesse uma vida fiel a Ele. E a mensagem central desse texto é a bem-aventurança do justo e a condenação do ímpio diante de Deus. Então, aí está um breve histórico, introdutório do Salmo número 1, do Salmo 1, e agora nós vamos adentrar efetivamente dentro do texto que lemos. Pois bem, o Salmo número 1, o objetivo dele é mostrar que há apenas dois caminhos diante de nós. Primeiro, o caminho da obediência a Deus, que leva à vida. E segundo, um caminho de desobediência a Deus, que vai acontecer o quê? Que vai nos levar à destruição, à perdição.
Pois bem, do versículo 1 ao versículo 3, vamos meditar nessa primeira parte do texto, nesses 3 versículos, né? O caminho do justo, como escrito está, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém à roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Me perdoem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Queridos, é interessante esse texto, né? Porque ele vai nos mostrar o seguinte. Primeiro, ele diz para nós evitarmos o conselho dos ímpios. Evitarmos os conselhos dos ímpios, né? O homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Evitar o conselho dos ímpios. Por que o salmista ele está dizendo isso? Porque o ímpio ele tem o quê? Uma mente perversa. A mente dele é uma mente perversa. E como que você vai seguir o conselho de uma mente perversa? Isso é falta de sabedoria. Vamos colocar uma situação hipotética aqui. Você imagina o cidadão casado e, porventura, seja o homem ou seja a mulher, acabou caindo num pecado de adultério. Aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai pedir um conselho. E ao invés de ele pedir, ou ela pediu um conselho, né, para alguém que serve a Deus, que ama a Deus, que tem o temor do Senhor, que tem a mente de Cristo, não, vai pedir um conselho para uma pessoa de mente perversa. Sabe qual que vai ser o conselho? Não, paga na mesma moeda. Esse vai ser o conselho. Paga na mesma moeda. Vai lá, faz tudo que ele fez ou ela fez, faz em dobro. Esse vai ser o conselho. E aí, infelizmente, aí acaba de colocar uma pedra sobre tudo, né? A destruição completa da família. Isso é só um exemplo. E tantos outros aí exemplos nós temos. Então, nós precisamos o quê? Precisamos realmente evitar conselhos. Nós precisamos discernir vozes, né? A gente precisa filtrar aquelas pessoas que realmente vão nos ajudar, vão nos aconselhar. Aí tem pessoas que o conselho dela vem da mídia, gente. Não dá, né? Tem pessoas que o conselho dela é a mídia social que dá o conselho para ela, né? As redes sociais, a televisão, né? Dá o conselho para ela. Então, infelizmente, é só destruição. É só destruição. E aí, quando a pessoa segue esses conselhos, infelizmente, a tendência é só degringolar. A tendência é só barranco abaixo. Certa feita, tinha uma situação e uma pessoa veio pedir um conselho para mim, que a menina, ela foi fazer a festa de aniversário do filho dela, só que daí ela era separada do marido, aí se cantasse os parabéns antes, uma avó ia ficar braba, se cantasse depois a outra avó ia ficar braba, porque uma não tinha chegado e estava aquele caos e ela estava com a alma dela angustiada e veio perguntar para mim, irmãos, o que ela fazia, qual a atitude que ela ia tomar? Irmão, eu canto os parabéns para o meu filho ou não canto? Porque se eu cantar agora, a minha sogra vai chegar depois e vai ficar brava. Se eu não cantar, minha mãe vai ficar brava. O que eu faço? Ela me colocou numa saia justa, né? Como diz o ditado popular. O que eu faço? Eu falei assim, Espírito do Senhor, o que eu faço agora nesse conselho? Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que dar um conselho para essa menina. Aí eu cheguei e falei para ela, vem cá, irmã, vou te dizer uma coisa como servo de Deus.
O que você decidir cantar agora ou cantar depois, Deus é contigo, porque Deus vai te honrar. Você cantando agora ou cantando depois o parabéns para a criança. Fica com o teu coração em paz. Decida o que você quiser. Canta agora ou canta depois. Deus é contigo. E Deus vai honrar você. Ela pegou, foi lá, cantaram parabéns para a criança. Depois de uma meia hora chegou a outra avó, ficou tudo em paz. Porque Deus é Deus, né? Deus é Deus. Então, assim, às vezes nós, quando chegamos a situações de aconselhar, que perguntam para nós, puxa vida, a gente tem que pedir para o Senhor, o espírito de sabedoria e conhecimento do Senhor está sobre nós. Então, nós que amamos a Deus, sempre vamos ter conselhos que vai na direção correta. Amém, igreja? Continuando o texto. Ele não se detém na roda no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, o ser humano fica ali na prática, né, do pecado, fica ali naquela prática. Queridos, nós precisamos cortar ciclos. Tem hora que a gente precisa cortar ciclos, romper hábitos que fazem com que a gente continue ali no caminho do pecado, continue no caminho dos pecadores. Nós precisamos cortar ciclos. Tem horas que não tem que fazer, né? A gente fica ali brincando com a pessoa que só peca, você vai acabar pecando também. Ah, mas eu vou ofender. Não, cara, vou ofender não. Eu tenho compromisso com Deus. Tem hora que a gente tem que cortar o ciclo. E, continuando, ele nem se assenta à roda dos escarnecedores. O que é essa roda dos escarnecedores? São pessoas que zombam, são zombadores. Tem pessoas que são zombadoras. Nós precisamos, enquanto filhos de Deus, evitar ambientes que ridicularizam a nossa fé, pois isso faz mal para a nossa mente, para o nosso coração. Tem gente que parece que serve a Deus e tem prazer de ficar escutando bobagem que só ridiculariza a nossa fé. Fazem piada de tudo, das coisas santas e etc e tal. E aí a gente fica, não, por que não fazem piada com Buda, com Maomé e por aí? Não fazem. Não, mas é sempre com o cristianismo, né? Sempre com o cristianismo. Esse povo ímpio gosta de fazer piada. Por quê? Porque nós não temos no nosso coração aquela coisa de querer ir lá bater, matar, como muitos aí, religiosos aí, mundo afora fazem, né? Não, porque nós somos da paz. Nós somos da paz. Porque o próprio Deus é que toma providência com relação aos zombadores. Então, queridos amados, o progresso do pecado é mostrado aí para nós em 3 etapas. O andar, o parar e o sentar. Isso nos mostra que o pecado ele vai se instalando aos poucos na nossa vida. Por isso nós precisamos ficar atentos. Amém, igreja? Versículo 2. Versículo 2. Então, nesses 3 primeiros versículos, nós vimos o que primeiro, antes de ir para o 2? Que nós precisamos ter uma conduta. Qual é a nossa conduta? Qual que é a minha conduta? Qual é a sua conduta enquanto servo de Deus? Versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Queridos, o justo ele tem prazer na lei do Senhor, e não obrigação apenas. Eu tenho obrigação de ler a palavra de Deus, eu tenho obrigação de estar na casa do Senhor. Não, ele tem prazer, né? O justo não vive apenas de negações, ele encontra prazer na lei do Senhor. Ele encontra prazer na lei do Senhor. O entendimento reformado, ele diz que essa ideia de meditar, né,
Meditar dia e noite, ela está ligada à graça de Deus, por meio da oração e da fé, por meio da oração e da palavra de Deus. Então a gente precisa estar ali, ó, lendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, em oração, né? Isso vai fazer com que o nosso coração cada dia mais se aproxime do Senhor e a gente vai tendo o quê? Prazer na lei do Senhor. Então, por isso que a Escritura nos mostra que nós devemos buscar o que? O deleite, né? O deleite, não apenas a obrigação da informação. Porque tem gente que sabe Bíblia de capa a capa. Um dia, entrei quero abrir um parênteses aqui e falar algo nesse sentido aqui, ó, que sobre prazer na lei do Senhor e que a gente deve buscar a palavra de Deus com alegria, com deleite, não apenas por obrigação para informação. Logo, ó, eu já entrei em algumas situações assim, bem difíceis. Fui fazer uma visita, uma pessoa estava em Curitiba na época, e essa pessoa ela estava dentro de um quarto fechado, aquele quarto tudo escuro. Eu cheguei e entrei naquele quarto, irmãos. Aquela pessoa estava dentro numa cama, era uma mulher, oprimida dentro daquele quarto, oprimida. E você olhava na cara dela assim, trevas pura. Eu entrei naquele quarto. E aí, olhei para ela, ela começou a pregar Jesus para mim. Eu fui lá para dar uma palavra para ela. Ela começou a pregar Jesus para mim. Ela estava oprimida dentro daquele quarto, um quarto escuro. A cara dela estava só treva. E ela começou a pregar. Ela começou, Bíblia. E ela começou a falar da Bíblia para mim. E não sei o que lá, e Jesus, e salva isso. E ela foi pregando para mim. Eu cruzei meu braço assim, né? E ela falando. E eu falando com o Todo-Poderoso. Espírito do Senhor, o que eu vou fazer nessa situação, Deus? O que eu vou falar para essa mulher? O que eu vou dizer? Ela está pregando. Jesus, vim dar uma palavra para ela que ela está pregando para mim. Ei, Jesus, o que eu vou falar para essa mulher? Deixei, irmão. Foi mais de meia hora ela pregando para mim. Eu quieto, sem falar. Ela falando e eu só ligado com o Deus vivo, só com o Espírito Santo. Quando ela terminou, falei, terminou? Ela, terminei. Então eu tenho uma palavra para você. E Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo. Eu disse assim para ela, ó, eu não sei nada de Bíblia. Perto de você, que está aí nessa cama aí, oprimida. Você sabe muito a Bíblia. Agora, eu conheço só isso aqui, ó, que Jesus, Ele me ama e que Ele me salvou. E que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Sabe qual que é a diferença de eu e você? Que eu conhecia Cristo. Eu conhecia, a palavra dele me limpou. E você não. Por isso que você está aí nessa situação que você se encontra. Porque você conhece intelectualmente a palavra de Deus, mas ela não entrou no teu coração. E você precisa deixar tudo isso que você falou para mim, você tem que deixar entrar no teu coração. Então, veja só, é Deus. Então ela tinha muita informação intelectual, e estava lá oprimida. Né? E a gente não pode ter informação intelectual apenas da palavra, nós temos que deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Por isso que ter prazer na lei do Senhor, ela vai fazer com que nós leamos a palavra sem obrigação, e a nossa capacidade intelectual apenas não vai fazer diferença, mas tem que deixar que o Espírito Santo trabalhe nessa palavra para que ela entre no seu coração, né? E meditar nela dia e noite, né? Precisamos ler a palavra do Senhor, precisamos estar atentos, memorizando, lendo, reconhecendo Cristo como a palavra do Senhor, né? Porque Cristo, Ele é o Verbo. Amém, igreja? Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, aqui o versículo está falando para nós sobre estabilidade e frutificação.
árvore plantada, é Deus que estabelece o justo junto à fonte. É Deus que estabelece, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que tem raízes profundas e alimento constante. Olha só, dá fruto no tempo certo, vida frutífera, mesmo em meio a estações difíceis, mesmo em meio a tantas dificuldades. Deus está falando, o justo dará fruto no tempo certo. Promessa de Deus. Folhagem não murcha. Sabe que folhagem não murcha? Ele está falando para nós que a nossa esperança não vai acabar. Nós vamos estar sempre cheios de esperanças, porque nós estamos ligados na fonte de vida. E tudo o que ele faz prosperará. Tudo que ele faz prosperará. E prosperar aqui, gente, se eu fosse um camarada aí da teologia da prosperidade, eu ia vir com tantas coisas fora de contexto para vocês, e que isso a gente vê muito. Mas o prosperar aqui que Deus está falando, ele está falando o quê? Na nossa integridade espiritual. Na nossa integridade espiritual, tá certo? Deus pode fazer você prosperar financeiramente, em tudo quanto é área. Claro que pode, porque Deus é Deus. Mas o principal aqui, o contexto aqui, é prosperar. Significa integridade espiritual. É você estar com a tua vida ligada no Senhor. É estar com a tua vida no temor do Senhor. O teu coração no temor do Senhor. É você estar com o teu coração tão ligado em Deus que quando você vai ler a palavra do Senhor, você tem o quê? Tem prazer. É isso que está falando aqui, no sentido prosperar. E nós, que estamos aqui nessa noite, como nós temos lidado, depois que nós lemos aí esses 3 versículos, como nós temos lidado com os conselhos que nós ouvimos? Como você tem lidado com o conselho que você ouve? Onde que está o teu prazer? Teu prazer está onde? Na lei do Senhor ou não? E qual que é a tua fonte diária? Qual que é a tua fonte de vida? Porque do Senhor é que emana toda a fonte de vida a qual nós necessitamos. É dele. Então, precisamos, enquanto filhos do Senhor, estarmos atentos a essas questões. Amém? Vamos agora, já falei do primeiro caminho, o caminho do justo. Vamos adentrar agora o caminho do ímpio, né? Versos 4 e 5. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Então, olha só como isso aqui é muito sério. Não são assim os ímpios. Olha só. Não são assim como? Não são assim como nós vimos lá atrás. Que o justo tem prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite, é como árvore plantada junto de águas, né? Agora, o ímpio não é assim. Tudo que vimos do justo, o ímpio não possui. Tudo que nós vimos do justo, o ímpio não possui. São como palha, sem raiz, sem valor, levados para qualquer lugar que o vento sopre. Tem pessoas que são estáveis, hoje está aqui, amanhã está ali, amanhã não sei o que. Ela fala uma coisa aqui, daqui a pouco está falando outra, ela não tem estabilidade, a palavra dela não é sim, sim, não, não. A palavra dela não é reta, a palavra dela faz curva, e por aí vai. Quantas pessoas são assim, gente? A gente que é mais... Os irmãos aí que são mais idosos aí, né? Vocês são do tempo da palavra no fio do bigode, né? O homem dava a palavra, era aquilo e acabou. Ainda que ele levasse prejuízo. Não, eu dei minha palavra, ponto final. Hoje, nem
fazendo assinatura em cartório. Hoje o negócio está feio, né? Não é verdade? Né? Então, antigamente o negócio era na palavra, né? O homem tinha o quê? Palavra. Então, o ímpio não. O ímpio tem é como o vento, é como a palha, né? Que o vento leva para tudo quanto é lugar, não tem palavra. E a palha aqui, pessoal, no texto ele está falando literalmente de uma coisa: instabilidade espiritual. Instabilidade espiritual. Falta de fundamento. Como nós lá vimos, primeiramente, o justo tem fundamento na palavra de Deus, né? E o versículo 5, ele vai dizer: esses ímpios que são como a palha, que não tem estabilidade espiritual, que vive de qualquer maneira, não prevalecerão no juízo. Não prevalecerão no juízo. Ou seja, eles não vão resistir o quê? A justiça de Deus. Não vão prevalecer no juízo. Não farão parte da congregação do justo, porque eles vão estar separados eternamente. E nós, enquanto filhos de Deus, que estamos aqui, o que nós temos construído na nossa vida? Tudo que nós temos feito, ele tem um peso eterno ou ele é algo que está vazio como a palha? Isso é uma coisa para a gente meditar. E aí tem mais um detalhe. Ainda que a gente olhe para a palha precisa do evangelho. A palha precisa do evangelho, né? A palha, ela precisa de alguém que aponte o caminho da graça para ela. A palha, ela precisa de alguém que aponte o caminho da árvore da vida para ela. Então, apesar da palha estar aí, nós, enquanto filhos de Deus, precisamos apontar, porque outrora nós éramos palha. Em outro momento da vida, nós éramos palha. E graças à bondade do Senhor, hoje estamos aqui. Então nós precisamos, né, olhar para a palha e dizer: não, você é palha hoje, mas Deus é poderoso para fazer uma obra na sua vida. Cristo é poderoso para transformar a sua vida. E estamos finalizando, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, Deus, ele é aquele que nos acompanha, que nos guia e que nos protege. E quando a Bíblia fala que Deus conhece, ele está dizendo que isso implica no quê? Numa aprovação, num cuidado que Deus tem conosco, né? Deus conhece a nós, conhece o nosso caminho. Ele nos protege, nos guia, nos direciona. Mas o caminho do ímpio, ele perecerá. O caminho do ímpio perecerá. A destruição será certa. A destruição será sem sombra de dúvidas, porque assim é a palavra de Deus, é assim que ele nos mostra. Então aqui nós vemos o contraste final entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, né? Aqui a gente vê que quem tem um relacionamento íntimo com Deus, Deus tem um cuidado pessoal. Agora, aquele que não tem um relacionamento com Deus, o caminho dele vai ser o quê? Vai ser um caminho, infelizmente, de destruição. E nós temos caminhado em qual caminho? Qual o caminho que nós, enquanto filhos de Deus, temos caminhado? O Senhor conhece o nosso caminho e Ele sabe aonde nós vamos. Um dia, uma pessoa falou assim: todo mundo é filho de Deus. Já viram essa? Todo mundo é filho de Deus. Né? E não é assim. Nem todo mundo é filho de Deus. Aí eu falei: não, nem todo mundo é filho de Deus. Não, mas se eu não sou filho de Deus, eu sou o quê? Eu falei: você é criatura. Você é criatura de Deus.
Para ser filho, precisa reconhecer ele como pai. Precisa reconhecer, senão não é filho, né? E aí fica esse pro povo. Não, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. E eu sempre falo assim, pessoal, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. O pessoal não fala assim? Eu tenho Deus? A pergunta é, Deus tem você? Essa aqui é a pergunta. Eu tenho Deus, eu tenho... Não, mas Deus tem você? Essa aqui é a pergunta. Então, amados, para finalizarmos o nosso texto, o Salmo de número 1, para a nossa conclusão, ele mostra dois estilos de vida. Um que leva bênção, estabilidade, frutificação e comunhão com Deus, e o outro que leva a futilidade da vida, julgamento e perdição. E eu quero dizer para vocês nessa noite, em que caminho você está andando, querido? Que caminho que você está andando? No caminho da palavra de Deus, no caminho da oração, no caminho da obediência, ou no caminho da zombaria, da superficialidade e da rebeldia? Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a ponte entre o pecador e Deus. E é nele que nós nos tornamos justos, frutíferos e conhecidos pelo Pai. É nele, é em Cristo. Graças a Deus que nós estamos aqui hoje, na casa do Senhor, louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor, sabendo que Ele é que nos torna justos, é Ele que nos faz próspero, é o Espírito Santo que nos traz deleite e graça e amor na leitura da palavra, que traz prazer na palavra do Senhor. Então, quero nessa noite orar pela vida dos irmãos. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor dos exércitos, nessa noite, Deus, queremos te dar graças, porque sabemos, Pai, que tudo é pelo Senhor, a tua graça, o teu amor, a tua bondade. Estamos aqui hoje, Deus, sabendo que é o Senhor que nos conduz, Deus, e queremos trilhar o caminho que leva à tua justiça, queremos trilhar o caminho que leva, Deus, uma vida de temor e tremor do teu nome, queremos trilhar um caminho, Deus, que realmente agrade o teu coração, Pai. Sabemos que vivemos dias difíceis, Pai, e não é fácil caminharmos na vida que o Senhor quer que nós caminhemos, mas o teu Espírito é que nos dá graça, nos dá força e nos dá ânimo, Deus. Por isso, Deus, nessa noite eu te peço que o teu Espírito, Deus, agora, nesse momento, Pai, repouse sobre a vida dos teus filhos, fortalecendo eles, Pai, dando graça, força, ânimo, para que eles continuem perseverando na tua presença, Deus, até o último dia da nossa estada na terra, ou pela nossa morte, ou pelo Senhor vindo nos buscar, Deus. Nos ajuda, Deus, a vencer o pecado, a ira, a cólera. Nos ajuda a vencer, Pai, a nossa jornada na terra. Graças nós te damos, Pai. Abençoa poderosamente teus filhos, nos concede uma semana de vitória, de graça e de ânimo. Em o nome de Jesus, assim nós oramos, crendo no teu milagre. Amém. Amém, igreja?